Hoje é sexta-feira santa, mas ontem na entrevista que o ex-presidente Lula concedeu ao programa O É da Coisa de Reinaldo Azevedo, pintou-se, na verdade, a imagem do Lula como santo. Mas o que eu quero deixar claro desde o início do vídeo é que eu não irei fazer uma análise do Lula nem dos seus julgamentos. Isso eu faço pontualmente em todos os vídeos que eu comento sobre o caso do Lula. Não vou fazer uma análise se o PT é bom, se a esquerda é boa, se a direita é boa, se o Bolsonaro é mito, se o Lula que deve ser presidente. Não. Irei fazer uma análise do que eu achei da minha singela opinião da entrevista. E já te dou um spoiler desde o início. Tiveram pontos que eu acho que são positivos, que são verdadeiros, mas tiveram pontos negativos e que para mim, na minha singela opinião, não condiz com a realidade. Mas uma coisa que não podemos negar é que o ex-presidente tem uma oratória sensacional. Isso é um fato inegável. Eu, como advogado, e agora no YouTube também utilizo dessa prática, tenho que assumir uma coisa. O ex-presidente pode ter todos os defeitos do mundo. Não vou aqui qualificá-lo, mas que a oratória dele é muito boa. Ele transita nas perguntas de um modo que você se deixa levar. É como se fosse uma onda no mar que você fica à deriva e vai. Quando vê, já chegou em uma ilha, já chegou na terra. Ele começa a responder na pergunta, de acordo com a pergunta, ele emenda assuntos no meio, vai fluindo pelos assuntos. Quando você para pensar, você não sabe nem qual era a pergunta, porque ele já entrou em diversos outros temas e sim, sempre conduzindo para o que melhor lhe convém. Então, como orador, ele é sensacional. E foi assim desde o início da entrevista. O Reinaldo Azevedo perguntou para ele sobre sua primeira noite, como ele que dormiu quando ele foi preso. E aí, antes mesmo de adentrar na primeira noite de sono, ele começou a criticar a Lava Jato. E teceu diversas críticas que eu já falei em vídeos anteriores e ele só reafirmou que foi preso sem prova, que foi julgado sem prova. Tudo bem, está em fase processual, o processo em que pese o Moro, nesse momento, ser considerado suspeito, e aí todas as provas, todos os atos serem anulados, mas o processo ainda segue ativo. Então sim, ainda podem ser produzidas provas, ainda cabem julgamentos, seja para absolver ou seja para condenar. E aqui é o primeiro ponto da entrevista que não condiz com a realidade. O Lula disse que agora a Lava Jato saiu da vida dele. Depois de 5 anos, o Fachin deu uma decisão e a Lava Jato saiu da vida dele. Não, ex-presidente. A Lava Jato ainda continua na sua vida. Porque, como eu falei, em que pese agora, nesse momento, o Moro ser declarado como suspeito, porque ainda cabe a análise do plenário do STF, mas acho que vai continuar com a suspeição, em que pese ele ter sido declarado suspeito, outro juiz vai te julgar. Vai para a Vara Federal lá de Brasília e vão haver novos julgamentos. E todos baseados nas investigações da Lava Jato. Então, a suspeição do Moro não tira a Lava Jato da vida do ex-presidente, como ele afirmou. Passou-se um capítulo e irá iniciar outro. E aí sim, garantindo o contraditório, a ampla defesa, o juiz natural, que é aquele juiz que não tem tendência para nenhum lado, tem que ser imparcial, garantindo assim o devido processo legal, irá iniciar um novo processo. E aí sim, ver se a decisão será pela absolvição ou pela nova condenação. O segundo tema que eu acho de relevância da entrevista foi quando ele falou que o maior milagre do governo Lula, não do PT, mas do governo Lula, foi justamente incluir o pobre no orçamento público. E aqui eu concordo com ele. Como tudo na vida, temos o lado positivo e o lado negativo. Muitas pessoas que hoje cobram a pena do Lula, cobram que o Lula seja condenado, votaram no Lula na esperança da mudança, na esperança do combate à corrupção, na esperança de um governo mais pró-operário, mais pró-trabalhador. E eu votei também, falo isso com toda a sinceridade do mundo, e falo que o Lula fez coisas boas sim, tirou o Brasil da linha da pobreza, melhorou a qualidade de vida, diminuiu a miséria no país. São fatos inegáveis. Tem fatos ruins? Tem sim. A corrupção, principalmente na Petrobras. E nesse ponto da entrevista, o Lula falou que indicou 3 pessoas para diretores da Petrobras, diretores-presidentes da Petrobras, e que não foram investigados, ou se foram, as investigações foram arquivadas.
mas que os outros que são de carreiras, que lá assumiram o erro, devolveram dinheiro, que podem ter feito o que fez. E aqui é outro ponto que eu tenho que ponderar. Se o próprio ex-presidente falou que outros podem ter cometido ilícitos, ele como presidente e assim como chefe, quem nomeia presidente da Petrobras, quem nomeia diretor, teria que ter combatido isso aqui também. Ele é responsável, em última instância, por toda a corrupção que acontece no país, principalmente no executivo. Então ele deveria ter feito algo na época. Mas na época, eu me recordo bem, ele negava qualquer tipo de ilícito na Petrobras, negava qualquer tipo de corrupção. E aqui eu pondero muito em relação ao Lula sobre isso. Diversos esquemas de propina, mensalão, petrolão, já foram comprovados, inclusive com réus assumindo que roubaram, que cometeram ilícito, que desviaram, devolvendo dinheiro público, e mesmo assim, o ex-presidente na época negava. Não se nega o combate à corrupção. Como eu sempre falo aqui no canal, deve-se cobrar a investigação de tudo e todos, não importa se é meu aliado ou meu adversário. No combate à corrupção, não temos que ter bandeira somente do combate à corrupção. Toda outra bandeira deve ser isolada. Se um aliado meu, uma pessoa que eu gosto, está sendo acusado de um crime, temos que cobrar a investigação. Lá ele vai se defender com devido processo legal, com ampla defesa, o contraditório, tudo isso garantido constitucionalmente, ele se defende e vai lá e prova sua inocência. Até porque quem não deve não tem investigação, não tem processo. Então o ex-presidente, ao falar que quem foi condenado, quem fez acordo assumindo sua culpa, era concursado, era de carreira da Petrobras, não foi quem eu indiquei. Tá errado. Tem responsabilidade? Sim, porque como chefe do executivo, deveria ter cobrado investigação, deveria ter ido para o ministro da Justiça, cobrado a investigação dele. Temos que combater a corrupção. Não interessa se é de aliado ou se é de oposição. E aí, chegando mais ao final da sua entrevista, o Lula veio falar do atual governo. E aí ele começou a meter o pau no Bolsonaro, falando que ele não sabe governar, falando sobre as vacinas, falando das relações exteriores, que nenhum presidente tem uma boa relação com o Bolsonaro porque ele investiu tudo no Trump, e o Trump agora não foi reeleito. E aqui eu concordo plenamente com o ex-presidente Lula. Não de criticar totalmente o governo Bolsonaro, como tudo na vida e como foi também no governo Lula, tem acontecimentos bons e acontecimentos ruins. E sim, em relação aos acontecimentos ruins, cadê a política da vacina? Que só começou agora, depois que o ex-presidente começou a falar, depois que outros presidenciáveis começaram a falar, e aí o governo mudou de discurso pró-vacina. Mas é inegável que o governo Bolsonaro prioriza a economia, depois a vacina. Ele não defende os lockdowns, não defende as medidas de restrição e defende que o comércio seja reaberto. Críticas que eu faço independente de posição política, porque como eu sempre falo aqui no canal, primeiro a vida e a saúde, para depois vir a economia. Lógico, temos que tentar buscar os dois ao mesmo tempo, mas se tiver que botar em um patamar, se tiver que escolher um em detrimento do outro, primeiro a vida e a saúde. Até porque trabalhador doente ou morto não trabalha. E falando dos presidenciáveis que eu falei aqui, que começaram a entrar no jogo político, foi perguntado ao ex-presidente justamente do manifesto a favor da democracia. E o ex-presidente falou a verdade. Falou que todos eles votaram no Bolsonaro e agora estão fazendo um manifesto a favor da democracia. Ele excluiu o Ciro Gomes, que esse ele falou que viajou para a França para nem ter que votar. Como eu falei no vídeo de ontem, sim, tem um aspecto político, esse manifesto tem. É interesse em 2022? É sim, é inegável. Mas pelo menos tivemos um manifesto a favor da democracia. Temos que lutar sempre pelos direitos fundamentais, pela democracia. Se a finalidade foi justamente visando a eleição, tudo bem, mas pelo menos se manifestaram, pelo menos defenderam o que era certo. E o ex-presidente está certo, todos eles eram contra o PT nas eleições de 2018, exceto o Ciro, mas o Ciro viajou, foi para a França ao invés de votar. E isso aí está certo. Mas, em que pese ter esse cunho político, essa finalidade política, a intenção de ganhar simpatia, de ganhar voto em 2022, não podemos negar a importância do manifesto e de pessoas, sim, influentes, seja como pessoas ou como político, defendendo a democracia, que deve ser defendida por mim e por você.
Mas falando do Manifesto da Democracia e remetendo ao vídeo de ontem, esse manifesto foi feito justamente porque o novo ministro da Defesa, o Braga Neto, fez uma ordem do dia comemorando o golpe de 1964. E diversas pessoas comemoraram também, dentre eles o 03 do presidente, o Eduardo Bolsonaro. A deputada federal Tabata Amaral, do PDT, já entrou com a representação no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados contra o Eduardo Bolsonaro e mais 7 outros deputados que celebraram o golpe de 1964. Representação essa que tem como fundamento a apologia à ditadura, ou seja, contra a democracia. E aqui o 03 está provando o próprio veneno. Como eu já falei aqui em vídeo, ele entrou com representação contra diversas pessoas que criticaram o pai, chamaram o pai de genocida. E aí ele falou que elas estavam indo contra a democracia, contra o Estado. E agora está provando do próprio veneno ao ser representado no Conselho de Ética, justamente fazendo apologia à ditadura contra a democracia. Mas vamos aguardar para ver o resultado do Conselho de Ética, se vai aceitar, se vai abrir uma sindicância. E espero que abra, que como eu falei aqui no vídeo e sempre falo, por mim se investiga tudo e a todos. Nem que depois a pessoa seja absolvida, mas deve haver investigação. Até porque, se há um indício de ilícito, temos que cobrar e temos que defender que seja investigado. Mas na minha singela opinião, voltando ao Lula, 1h e 25 minutos de entrevista, com pontos positivos, pontos negativos, coisas que eu concordo, que eu acho que são verdadeiras, coisas que eu discordo e para mim faltaram com a verdade, mas como eu sempre falo, se você é de direita, escute o argumento de esquerda, saiba debater no campo das ideias. Se você é de esquerda, escute os argumentos de direita, saiba debater no campo das ideias também. Você tem que saber a argumentação sua, da sua visão, do que você entende, e tem que saber de quem pensa o contrário, porque só assim você enriquece o seu debate e só assim evolui como ser humano. E sim, independente de sua orientação política, sempre defenda os direitos fundamentais, seja da vida, da saúde, da liberdade, qualquer direito fundamental deve ser defendido independente da sua orientação política e temos que defender também a democracia. Se houver algum ato antidemocrático, seja de esquerda, seja de direita, seja de centro, tem que ser denunciado, investigado e, se for comprovado, responsabilizado. Mas essa é só minha singela opinião. Para mais vídeos, se inscreve no canal. Aqui é Vídeo Todo Dia. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, por favor. Ajude o nosso canal a crescer. E não se esqueça, assista esse vídeo aqui, e até o próximo vídeo.